O vento da tarde soprava suave quando Sofia subiu as escadas antigas do sobrado de Antonella. Já era costume passar as tardes de sexta-feira na casa da amiga, estudando, conversando ou simplesmente rindo de bobagens. No entanto, naquela semana algo diferente pairava no ar, uma inquietação que Sofia não sabia nomear. Talvez fosse apenas ansiedade de adolescente, talvez algo maior. O certo é que seu coração disparou quando a porta se abriu, revelando não a amiga, mas a mãe dela, Dona Cecília. Com um sorriso caloroso, Cecília deu passagem para que Sofia entrasse. Os olhos claros da mulher refletiam a luz dourada do entardecer, e por um instante a garota esqueceu até de cumprimentá-la. A forma como aquela presença preenchia o espaço era avassaladora. Um perfume delicado, entre flores e especiarias, envolveu Sofia, como se o ar tivesse ficado mais denso. Se você também adora histórias que misturam emoção, desejo e descobertas inesperadas, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum dos próximos capítulos. Curta e compartilhe esse vídeo para apoiar ainda mais os contos sáficos. Antonella apareceu logo depois, chamando a amiga para o quarto. Sofia se forçou a acompanhar, mas ainda sentia a mente pairando no corredor, onde o olhar de Dona Cecília parecia persegui-la. A tarde seguiu entre conversas sobre faculdade, planos para o futuro e músicas que descobriam juntas, mas algo dentro de Sofia estava diferente. Cada vez que a mãe de Antonella passava pelo corredor, oferecendo café ou perguntando se precisavam de algo, o estômago de Sofia se revirava, em uma mistura de admiração e desejo proibido. Sofia tentou afastar os pensamentos, dizendo a si mesma que era apenas impressão, que tudo não passava de admiração por uma mulher elegante e gentil. Mas quando Antonella se distraiu mexendo no celular, Sofia deixou os olhos seguirem discretamente Cecília pela fresta da porta. O andar firme, o sorriso espontâneo, a delicadeza com que arrumava os cabelos castanhos atrás da orelha, tudo nela parecia hipnótico. Mais tarde, quando já estavam jantando juntas, Sofia percebeu o quanto era fácil se perder na conversa de Cecília. A mulher tinha uma forma única de transformar banalidades em histórias interessantes. Falava sobre a juventude, sobre viagens e até sobre como aprender a cozinhar sozinha quando ainda era estudante. Sofia ouvia, fascinada, rindo em momentos inesperados e sentindo o coração acelerar quando recebia um olhar direto. Naquela noite, ao voltar para casa, Sofia se deitou sem sono. Não era a primeira vez que encontrava Cecília, mas havia sido a primeira em que realmente a enxergara de outro modo. Não como a mãe da amiga, mas como uma mulher inteira, cheia de vida, mistérios e encantos. A percepção a assustou, afinal aquilo não podia acontecer, era errado, complicado e impossível. Ainda assim, o pensamento insistia em voltar. O reflexo no espelho mostrava um rosto confuso. Sofia se perguntava como esconderia esses sentimentos de Antonella, como fingiria a normalidade na próxima visita e, mais do que isso, como lidaria com a avalanche de emoções que parecia ter sido despertada de repente, sem aviso. 2 dias depois, Sofia caminhava pela rua central da cidade quando voltava da biblioteca, quando ouviu alguém chamando seu nome. Ao virar-se, viu Cecília, carregando algumas sacolas de mercado. O coração da garota disparou. A cena era simples, mas o sorriso que a mulher lhe deu parecia carregar um segredo que só elas compartilhavam. "Oi, querida", disse Cecília, ajeitando as sacolas. "Poderia me ajudar a levar isso até em casa? Fui otimista demais com o peso." Sofia aceitou sem pensar 2 vezes. Enquanto caminhavam lado a lado, conversaram sobre trivialidades, clima, livros e até sobre as plantas que Cecília cultivava no quintal. O percurso foi curto, mas cada passo parecia carregar uma intensidade silenciosa. Ao chegarem ao portão,
A mulher agradeceu com um toque breve no braço da garota, gesto que incendiou a pele de Sofia como se fosse algo muito além de um simples agradecimento. Deitada novamente em sua cama naquela noite, Sofia percebeu que não havia volta. A sensação era clara. Estava apaixonada. Não por qualquer colega, não por uma aventura inocente, mas pela mãe da melhor amiga. Um desejo tão intenso quanto proibido, tão vibrante quanto perigoso. Ela se perguntou até onde poderia ir com esse segredo, se conseguiria disfarçar ou se mais cedo ou mais tarde seria descoberta. A ideia de arriscar amizade com Antonella lhe doía, mas a força daquele sentimento parecia maior que qualquer lógica. O tempo seguiria trazendo novas surpresas, e Sofia ainda não tinha ideia de como tudo poderia se transformar. Mas uma coisa era certa: Dona Cecília já tinha mudado algo dentro dela. Sofia passou os dias seguintes tentando reencontrar o eixo, mas nada voltava ao lugar. Dormia pouco, comia mal, andava pelas ruas como quem atravessa um sonho que não aprende a terminar. Repetia para si que era capaz de administrar aquilo, que bastava impor limites internos e manter a amizade com Antonella intacta. No entanto, a cada lembrança do toque leve de Cecília no braço, do sorriso sem pressa na calçada, do perfume quase imperceptível que lhe tomou a pele, surgia um turbilhão contraditório. Culpa por desejar o indesejável, fascínio por uma mulher que parecia condensar maturidade, ternura e magnetismo. Medo de ferir alguém que lhe fora irmã de vida. Entre páginas de anotações da faculdade e mensagens silenciadas no celular, Sofia buscou qualquer tarefa que aliviasse o peso no peito, mas o corpo, fiel ao próprio instinto, insistia em confessar aquilo que a mente tentava negar. Estava apaixonada por Cecília, e a verdade crescia como maré. No sábado, Antonella a convidou para um almoço no sobrado, coisa simples, caseira, só para colocar a conversa em dia. Sofia hesitou, porém entendeu que fugir seria admitir a própria derrota. Chegou perto do meio-dia com uma torta de frango comprada às pressas, pensando que pequenos gestos culinários poderiam dar aparência de normalidade. Cecília abriu o portão com alegria discreta, cabelos presos, vestido leve, olhos que pareciam iluminados por dentro. "Que bom ver você", disse, e a frase, apesar de comum, soou como senha de um território cujo mapa só elas começavam a aprender. A mesa foi posta no quintal, sob a sombra de um ipê que resistia ao calor. Conversaram sobre aulas, estágios, planos de viagem. Houve risadas, pequenas confidências, brincadeiras antigas entre as duas amigas. Sofia se manteve atenta para não se trair, evitou encarar Cecília por muito tempo, mantinha as mãos ocupadas, bebia água demais. Ainda assim, em momentos quase invisíveis, houve sinais. Um prato passado de mão em mão, dedos que se tocaram por um segundo a mais, um guardanapo arrumado perto do prato de Sofia. "Você esqueceu o seu", dito num tom macio demais para ser somente educação. Um olhar que se interrompeu depressa, como quem pego distraído ao admirar um pôr do sol pela janela. Ao final do almoço, Antonella recebeu uma ligação urgente sobre um trabalho em grupo e subiu ao quarto para resolver rapidinho. O rapidinho virou meia hora. Sofia ficou no quintal com Cecília, ajudando a recolher louças, aparando folhas caídas, ajustando cadeiras. O silêncio entre ambas, longe de desconforto, parecia uma linguagem própria, quase uma música que não precisava de som para existir. "Você tá diferente", disse Cecília por fim, apoiando a travessa sobre a pia. "Diferente como?" Sofia cerrou os dedos ao redor do pano de prato. "Mais atenta, ou talvez mais distante. As duas coisas ao mesmo tempo, se isso fizer sentido. Acho que estou pensando demais, sobre tudo. Pensar demais costuma esconder sentimentos que não se querem nomear." Sofia sentiu o impacto da frase como quem recebe vento frio depois de muitos dias de calor. "Ela sabe?" pensou. Talvez soubesse, talvez apenas intuísse, talvez dissesse aquilo por generosidade, oferecendo à menina uma ponte de honestidade.
Menina, corrigiu-se. Não, mulher. Uma mulher no início da vida adulta, desnorteada diante de um desejo que transformava o ar. Ficaram lado a lado por alguns instantes, lavando pratos, secando, organizando. A proximidade simples, a água corrente, o ritmo coordenado, os cotovelos que por vezes se esbarravam, produziu intimidade doméstica que, em outra situação, passaria despercebida. Ali, contudo, formou espécie de juramento silencioso. Estamos aqui, dividindo algo que não é só louça. Antonella vai demorar? Perguntou Sofia, tentando soar casual. Conhecendo minha filha, sim, sorriu Cecília. Ela se perde nas próprias urgências. Eu posso esperar no quintal, tá agradável. Está mesmo. Quer ver as plantas? Os jasmins abriram nesta semana. Caminharam pelo corredor estreito até o canteiro do fundo. Havia vasos antigos, alguns rachados, com ervas, suculentas, flores tímidas. Cecília mostrou uma muda de manjericão, lembrando que certa vez Antonella queimou um molho e jurou nunca mais cozinhar sem supervisão. Riram. Depois apontou o jasmim, realmente em flor, e pediu que Sofia aproximasse o rosto para sentir o aroma. A jovem obedeceu. O cheiro suave, quase melado, ascendeu de modo súbito e doce. Quando ergueu os olhos, deparou-se com Cecília muito perto. Não houve movimento brusco, nem ousadia. Foi apenas a consciência do espaço entre os corpos se rendendo à vontade de não existir. Sofia sentiu a respiração da outra, morna, firme, soprar-lhe a face. Uma mão, não sabia se sua ou de Cecília, tocou o antebraço alheio. O gesto foi mínimo, porém definitivo. Não parecia mais possível negar aquilo. E ainda assim não avançaram. Ficaram assim imóveis, escutando o barulho distante de um ônibus, o farfalhar das folhas, um cachorro latindo na rua. O momento, embora contido, incendiou tudo. Se eu disser que estou com medo, você entende? Sussurrou Sofia, sem encarar, como quem guarda um segredo entre as flores. Entendo, respondeu Cecília num tom baixo que não pedia coragem, apenas verdade. Eu também. A confissão pequena e imensa trouxe alívio. Não era uma alucinação unilateral. A vibração que atravessava Sofia tinha resposta no corpo da outra. O tempo, então, fez o que faz quando a vida realmente acontece. Dissolveu relógios. Sofia não saberia dizer quanto durou a contemplação ao lado do jasmim. Poderiam ter sido 5 minutos ou 50 anos. Voltaram à cozinha quando ouviram passos no corredor. Antonella desceu, pediu desculpas, comentou sobre tarefas tolas da faculdade. A tarde prosseguiu, e nada aconteceu do lado de fora, mas por dentro tudo havia começado. Nos dias seguintes, houve mensagens triviais no grupo das amigas, vídeos engraçados, convites para maratonar uma série, nada fora de lugar. Porém, em silêncio, Sofia e Cecília decidiram que precisavam conversar, longe de distrações. Não marcaram explicitamente, bastou uma coincidência combinada pelo desejo. Na quarta-feira, no final da tarde, Sofia saiu da aula e encontrou Cecília encostada ao balcão de uma padaria de esquina, comprando pães. Não disseram, planejamos isso. Disseram apenas, que surpresa boa! Caminharam juntas até uma praça próxima. O sol se escondia por trás de prédios baixos. Ocupavam um banco discreto, o longo de uma árvore antiga. As coisas importantes começaram tímidas. Não quero mentir para Antonella, Sofia abriu, olhando adiante. Nem feri-la. Nem eu. Cecília ajeitou o cabelo, gesto antigo de quem organiza as ideias com as mãos. Ela é meu coração fora do corpo. Só que... Sofia hesitou. Eu sinto algo, e não é pequeno. Eu sei, eu também. Silêncio breve. A decisão de escolher palavras responsáveis. Não pretendo atropelar nada, disse Cecília. Não gosto de precipitação. Porém, não quero fingir que nada existe. Isso fere de outro modo. E se a gente... Sofia buscou uma frase que não traísse princípios. E se a gente tentasse, com respeito, entender o que isso é,
sem esconder, sem apressar, sem invadir o mundo da Antonella. Há um meio-termo possível, Cecília afirmou, cautelosa. Transparência e cuidado, e limites, se for o caso. Foi nesse ponto que os olhos se encontraram, como se já conversassem sozinhos. Não havia mais equívoco. As duas desejavam, não um impulso passageiro, não um capricho, um encontro, uma afinidade improvável entre gerações, histórias e ritmos de vida. A inclinação dos corpos ocorreu devagar, responsável, como se pedissem permissão a cada centímetro de aproximação. O primeiro toque foi de mãos, dedos entrelaçados, pele com pele, a temperatura subindo apenas pela certeza do contato. Depois as bocas se buscaram num beijo que tinha o recato das coisas que não querem ser barulho, mas também a fome de quem encontra água depois de longa travessia. Não houve pressa, o beijo se desenhou em camadas, reconhecimento por reconhecimento, pausa para respirar, retorno suave, sorriso breve contra os lábios. Quando se afastaram, respiravam um pouco mais rápido, olhos brilhando como se tivessem atravessado uma chuva quente. Eu preciso ser honesta, Cecília disse, acariciando o dorso da mão de Sofia. Tenho medo do julgamento, das pessoas, da minha filha, de mim. Eu também, só que me assusta mais a ideia de renunciar a algo que me parece verdadeiro. Verdadeiro, repetiu Cecília, como quem testa o peso bom da palavra. Sim. Voltaram a se beijar, agora com um passo adiante, ainda sutil, a ponta dos dedos explorando contornos discretos do pescoço, da nuca, das clavículas. Sofia deixou escapar um suspiro que cabia entre pudor e entrega. Cecília correspondeu com ternura, guiando o ritmo, sem ultrapassar fronteiras. Encostaram as testas, riram baixinho de nervoso e alegria, ajustaram o corpo no banco como quem aprende a estar junto. O mundo em torno continuava. Crianças no escorregador, um vendedor de picolé anunciando sabores, folhas caindo preguiçosas sobre o chão. Dentro delas, havia uma casa recém-acendida. Eu queria que isso não fosse uma culpa, Sofia falou baixinho. Culpa só existe quando traímos algo essencial, refletiu Cecília. Se formos corretas com Antonella, talvez possamos transformar medo em responsabilidade. Concordaram que não contariam nada naquele instante. Era cedo, elas mesmas precisavam entender. Prometeram honestidade mútua, respeito absoluto e um passo por vez. Levantaram-se do banco de mãos dadas, soltando-se antes da esquina, por cuidado. Caminharam até a rua principal, despediram-se com um abraço longo que, apesar de contido, dizia tudo. A noite caiu com brisa leve e Sofia voltava para casa acreditando pela primeira vez que talvez houvesse caminho possível. Os dias seguintes foram feitos de cautela e descoberta. Não havia rotina de encontros, nem planos ousados. Havia mensagens curtas, emojis discretos, convites objetivos como "pode passar aqui para falarmos da horta?", pretexto terno que escondia a vontade de estarem perto. Numa tarde chuvosa, Sofia apareceu no sobrado com a desculpa de ajudar a trocar um suporte de vaso. Antonella estava num curso intensivo e só voltaria depois do jantar. Cecília abriu a porta com um casaco de lã e um sorriso que, apesar de contido, denunciava felicidade. Prepararam chá, conversaram de frente para a janela, observaram a água escorrer pelos vidros. A tensão doce entre ambas cresceu devagar, como chama que não vacila. "Sente frio?" perguntou Cecília, oferecendo a manta do sofá. "Um pouco", respondeu Sofia, aproximando-se. Sentaram juntas, ombros que se tocavam, respiração que se conversava. O beijo veio natural, mais profundo, porém ainda elegante. As mãos exploraram com delicadeza bordas de roupas, curvas sugeridas por tecidos. Sofia deslizou a ponta dos dedos pela linha do queixo de Cecília, descendo até o colo. Cecília percorreu com carinho a cintura de Sofia, sentindo a musculatura retessar, soltar, pedir mais. E, sem pressa, tocaram-se por cima das roupas,
descobrindo ritmos que combinavam, pausas que amplificavam, encostos que convidavam a inclinar o corpo um pouco além, sem ultrapassar limites que nenhuma das duas queria romper naquele momento. Ouvi risos apagados entre beijos, suspiros que lembravam maré. Quando Cecília pousou os lábios na base do pescoço de Sofia, a jovem fechou os olhos e deixou escapar um som baixo, mistura de prazer e surpresa. E quando Sofia, corajosa, deslizou a mão pela curva das costas de Cecília até encontrar a pele sobre a barra do casaco, a mulher tremeu de modo quase invisível, encostando a testa no ombro da outra. "Está tudo bem?" sussurrou Sofia, zelosa. "Está?" respondeu Cecília, sorrindo. "Está bonito." Encostaram-se, respirando juntas, o mundo reduzido ao sofá, a chuva do lado de fora, a segurança de não precisar fingir. Não houve mais que isso, e foi muito. O encontro físico, apesar de contido, selou um pacto de corpo e alma. A hora avançou sem que percebessem. O celular de Cecília vibrou, mensagem de Antonella avisando que pegara carona e chegaria em 10. "Preciso..." começou Cecília, ajeitando-se. "Eu sei", disse Sofia, levantando-se depressa, arrumando o cabelo, alisando a blusa. "Eu já vou." Despediram-se com um beijo rápido, um último abraço, um "se cuida" que tinha a densidade dos sentimentos sinceros. Sofia saiu pela porta lateral, atravessando o corredor até o portão. A chuva havia virado garoa. Caminhou 2 quadras com o coração batendo no ritmo de tambores antigos, sorrindo de nervoso e felicidade, quando o celular apitou. Era a mensagem de Antonella. "Tá por aí? Preciso muito falar com você ainda hoje." O estômago de Sofia revirou. Respondeu dizendo que sim, que podia passar mais tarde, se necessário. A amiga digitou: "Vem agora." Voltou para o sobrado com passos contidos, tentando esconder o rastro do que tinha acabado de viver. Ao entrar, encontrou Antonella na sala enxupada de chuva, mexendo nos cabelos com ansiedade. Cecília ainda não tinha descido. Havia urgência no semblante da amiga, algo diferente do habitual. "O que aconteceu?" perguntou Sofia, aproximando-se. "Senta, é sério." Ela obedeceu, sentindo as mãos suarem. Antonella respirou fundo, olhou de relance a escada, como se temesse ser ouvida, e disparou: "Eu acho que eu tô apaixonada por alguém que você não vai aprovar, e preciso da sua ajuda para lidar com isso." Sofia fitou a amiga, a cabeça zunindo, o corpo inteiro atento. Antes que formulasse qualquer resposta, os passos de Cecília soaram no alto da escada. Antonella virou-se, hesitou, levantou-se de supetão e disparou em direção ao corredor. "Mãe, espera! Eu preciso conversar com você e com a Sofia ao mesmo tempo. É sobre nós, as 3. A frase ficou vibrando no ar como o trovão contido. Sofia engoliu a seco, o coração tropeçando entre medo e revelação, sem saber se Antonella estava prestes a erguer um espelho onde tudo apareceria ou a abrir uma porta que ninguém imaginou existir. Os dias seguintes foram um turbilhão. Sofia caminhava pela cidade como se vivesse em 2 mundos. Um visível, onde conversava com colegas da faculdade, fazia anotações e fingia normalidade. Outro, secreto, onde cada lembrança da tarde chuvosa com Cecília latejava como marca na pele. O toque da mulher ainda queimava, o beijo ainda pulsava, o perfume ainda a acompanhava como sombra. No entanto, o que realmente atirava o sono eram as palavras de Antonella naquela noite. A amiga estava prestes a confessar algo que poderia mudar tudo, talvez até revelar sentimentos que Sofia jamais imaginou. Entre medo e esperança, ela se viu obrigada a encarar um dilema que já não podia ignorar: proteger a amizade de infância ou se lançar de vez na paixão que a consumia. Na semana seguinte, um acaso trouxe a reconexão inevitável. Sofia voltava da aula quando a chuva repentina a obrigou a se abrigar no mesmo ponto de ônibus que Cecílio. O encontro inesperado trouxe um silêncio denso, mas os olhos de ambas diziam o que os lábios hesitavam em repetir. Cecília sorriu, discreta, e ofereceu parte de sua sombrinha.
Caminharam lado a lado até uma rua paralela, onde a água corria, formando pequenos rios no asfalto. Não havia ninguém conhecido, nenhum olhar curioso, apenas duas mulheres tentando andar contra a tempestade. Quando pararam sob a marquise de uma farmácia fechada, as mãos se encontraram sem que percebessem. O calor do contato trouxe de volta a chama que nenhuma das duas conseguira apegar. Não consigo parar de pensar em você, Sofia admitiu, num sussurro que mal se ouvia entre o barulho da chuva. Eu também, Cecília respirou fundo. Mas precisamos entender onde isso vai nos levar. Antonella percebe, ela não é ingênua. Eu sei, e é isso que me assusta. Sofia baixou os olhos. Não quero machucá-la, mas também não quero viver como se nada tivesse acontecido. Então precisamos conversar, às 3, disse Cecília, firme, segurando a mão da jovem como quem traça uma decisão. O coração de Sofia disparou. Aquela seria a prova definitiva. Se a conversa com Antonella viesse à tona, nada mais poderia ser escondido. Ainda assim, uma parte dela desejava essa revelação, como se a verdade fosse o único caminho para respirar em paz. 2 dias depois, finalmente aconteceu. Antonella chamou as duas para o quarto, trancou a porta e ficou alguns instantes em silêncio, respirando fundo. Sofia e Cecília se entreolharam, ambas tensas, como se estivessem diante de um tribunal invisível. A amiga começou hesitante, mas logo desabafou de uma vez. Eu sei que tem algo estranho acontecendo. Não sou cega. Ela encarou a mãe primeiro, depois Sofia. Mas antes que vocês falem qualquer coisa, preciso dizer, eu também tenho segredos. Sofia sentiu o sangue gelar. Eu me apaixonei por alguém que não devia. Antonella engoliu em seco. Não é um colega, não é alguém da faculdade, é uma professora. Casada. E eu me sinto presa porque não posso contar para ninguém. Então, talvez eu entenda mais do que vocês imaginam. A revelação caiu como pedra no lago. Cecília se levantou, chocada, mas depois respirou fundo e voltou a se sentar. Sofia, por sua vez, percebeu que a amiga não tinha falado nada sobre ela e Cecília, ainda, mas a tensão pairava como tempestade prestes a estourar. Antonella, começou Cecília, mas a filha ergueu a mão. Não precisa me dar sermão, mãe, eu só quero honestidade. Eu sei que existe algo diferente entre vocês duas. Vocês acham que eu não percebo os olhares, os silêncios? Eu cresci nesta casa, eu sei quando alguma coisa mudou. Sofia engoliu em seco, sentindo as lágrimas arderem. Não havia mais como negar. Você tem razão, ela confessou, a voz trêmula. Eu sinto algo pela sua mãe, algo que não consegui controlar. Eu tentei fugir, juro que tentei, mas foi mais forte do que eu. Antonella fechou os olhos por alguns segundos, como se digerisse o peso daquelas palavras. Cecília então completou. Eu também sinto. Não escolhi, não planejei. Aconteceu. E eu estou dividida entre o amor por você, minha filha, e esse sentimento inesperado por Sofia. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Sofia pensou que perderia a amiga, que destruiria tudo em um único gesto. Mas, para sua surpresa, Antonella apenas chorou em silêncio, depois respirou fundo e disse: Não vou mentir. Dói. Muito. Mas prefiro a verdade a viver enganada. Só peço uma coisa. Não façam de mim espectadora de uma história que eu não escolhi. Se for para viver isso, vivam com coragem, mas longe da minha enojeraça. Sofia tentou segurar as lágrimas, mas não conseguiu. Aproximou-se da amiga e a abraçou com força. Antonella não retribuiu de imediato, mas depois de alguns segundos, cedeu ao gesto. Não havia perdão pleno ali, apenas um reconhecimento de que os laços de amizade talvez fossem fortes o suficiente para não se romperem de vez. Naquela noite, depois de Antonella se recolher, Sofia e Cecília ficaram sozinhas na sala. O clima era pesado,
mas ao mesmo tempo havia uma estranha sensação de liberdade. Não precisavam mais fingir. Você acha que um dia ela vai aceitar? Perguntou Sofia com a voz embargada. Eu não sei, respondeu Cecília, acariciando os cabelos da jovem. Mas sei que não quero abrir mão de você, não depois de tudo o que já aconteceu. O beijo que trocaram ali foi diferente de todos os anteriores. Carregava culpa, dor, mas também coragem. Foi longo, denso. Um beijo de quem sabia o tamanho do risco, mas mesmo assim escolhia seguir. As mãos exploraram-se novamente, mais firmes, mais conscientes, até que o tempo se dissolveu. O sofá, as cortinas, o som distante da cidade, tudo parecia cúmplice daquela entrega. E entre carícias sussurradas e respirações entrecortadas, fizeram amor com a delicadeza de quem conhece o perigo e a intensidade de quem não pode mais recuar. Não houve pressa, apenas uma celebração lenta, repleta de ternura e desejo. Para Sofia, foi como atravessar uma fronteira sem retorno. Para Cecília, como renascer em meio ao caos. Quando a madrugada chegou, deitaram juntas em silêncio. Sofia, com a cabeça apoiada no ombro da mulher, sussurrou. Eu tenho medo do futuro. O futuro sempre assusta, respondeu Cecília, beijando-lhe a testa. Mas se caminharmos juntas, talvez possamos transformá-lo em algo bonito, mesmo que imperfeito. Do andar de cima, um ruído leve lembrou-as de que Antonella estava ali, a poucos metros, vivendo sua própria dor e seus próprios segredos. O triângulo estava formado, e dali em diante nada seria simples. Ainda assim, havia uma certeza. Entre a amizade, o amor e o desejo, novos caminhos se abririam, mesmo que cheios de riscos. Sofia fechou os olhos, sabendo que a vida delas jamais voltaria a ser a mesma. Se essa história mexeu com você, deixe seu comentário, compartilhe com quem também ama contos sáficos intensos e não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos capítulos.